stand above them all. Bom dia, bom dia, bom dia. Vou baixar esse volume aqui. Bom dia, bom dia. Ontem eu fiz uma live. Não falei nada na live, né? Mas era só para começar esse esquenta aí do lançamento do meu livro. Livro onde eu vou estar contando a minha experiência sobre ausência paterna. Esse livro, eu confesso para vocês que está sendo um trabalho bem interessante, porque é uma cura interna minha, algo que eu sofri durante muitos anos, e eu tenho certeza que muitas pessoas vão se identificar com essa história, que infelizmente no Brasil é algo que a gente vê quase em todo lugar, né? Pessoas que cresceram sem a presença do pai, pessoas que tiveram que lidar com muitas coisas, muitas dificuldades, e ainda assim venceram na vida, né? Ainda assim conseguiram vencer. O livro ainda não tem título, mas tem história. Para resumir, eu fui criada com a minha mãe e a minha avó, mãe solteira, e a minha mãe com alguns problemas. Ela tinha as emoções dela sempre foram muito instáveis. Eu acabei sendo tomada pela minha avó. Então a minha avó, ela cuidou de mim durante muito tempo, e ela fez tudo que ela pôde, minha mãe também fez tudo que ela pôde. Só que quando você vai crescendo, né, a gente vai passando por essa fase aí da infância, da adolescência, você chega na fase adulta, você começa a perceber que aquela falta, a ausência paterna, ela deixou algumas consequências. E quando eu comecei a me despertar, a entender mais sobre esse assunto, sobre esse tema, sobre as consequências da ausência paterna, sobre o que isso causou na minha vida, despertou um interesse muito grande em mim. E no ano passado, quem me acompanha nas minhas outras redes sociais, no meu Instagram, viu que eu fiz uma imersão, lancei uma imersão chamada Filhas, e ali foi o início de toda essa jornada, de todo esse processo de cura. Porque eu me lembro uma vez, eu estava em um culto e falava-se muito sobre Deus, sobre Pai, sobre vários temas. Só que ali eu comecei a fazer a pergunta para mim mesma: como que eu vou saber me relacionar com Deus Pai se eu não aprendi o que é ser filha? Olha que forte isso. E aí eu comecei a observar as pessoas, comecei a olhar para trás, para o meu passado, e todas as meninas, as mulheres que eu conheci, que cresceram com o pai e as que não cresceram com o pai. E na medida que eu ia observando, eu comecei a observar padrões, eu comecei a ver padrões. Mulheres que não cresceram com o pai tinham um certo comportamento, e mulheres que cresceram com o pai delas tinham outro comportamento, salvo algumas exceções. Por que você está falando disso, Ermelinda? Porque aquilo que uma vez foi dor para mim, hoje é remédio e cura muitas mulheres. E eu não posso deixar isso escondido, eu preciso trazer isso à luz e compartilhar com o máximo de pessoas possíveis. Então o tema hoje da nossa live é essa cura da ferida paterna. Eu vou falar diretamente para mulheres, mas se tiver algum homem que está me ouvindo e que se identifica com o que eu estou falando, é a mesma coisa. Talvez as consequências vão ser diferentes, mas o processo de cura ele é o mesmo, tá? Então, vamos lá do começo, né? Vamos partir do princípio. Cura da ausência paterna. Cura da ausência paterna. Se você cresceu em um ambiente onde não teve essa presença paterna, ou quem sabe até teve, mas essa figura foi uma figura talvez doente, talvez rude, talvez essa figura não soube lidar com você, é bem provável que essa experiência tenha causado algum tipo de trauma. E veja só, durante muitos anos eu fui muito, eu vou usar a palavra aqui, arrogante,
de acreditar que as coisas que aconteciam comigo na infância não teriam impacto no futuro. Eu sempre tive esse discurso de que não, essa doença não me pega. Não que isso seja uma doença, tá, gente? É só um jeito de falar, uma figura de linguagem. E eu sempre rejeitei, não aceitava. Até que você começa a observar padrões de comportamentos. Eu mencionei aqui do evento Filhas, que nós fizemos no ano passado. E eu postei um vídeo. Nesse vídeo eu explicava um pouquinho, não explicava, né? Mas eu falava sobre padrões de comportamento. Mulheres que sempre acabavam com o mesmo tipo de homem. Sempre acabavam com o mesmo tipo de homem. Ou ela sempre atraía homens que traem, ou essa mulher, ou ela sempre atraía homens que batem, ou ela sempre atrai homens que são rudes, grossos, estúpidos, ou ela sempre atrai homens que não a valoriza. É um padrão. É um padrão. Quando eu comecei a olhar para isso e eu gravei esse vídeo, muitas mulheres se identificaram, falavam: nossa, eu sou assim. Eu sempre atraio homens que ou são muito agressivos ou me traem. E ali eu comecei a entender o que eu não posso ficar calada, eu preciso falar, eu preciso compartilhar isso. Porque quantas mulheres não estão sofrendo hoje simplesmente porque eu não estou compartilhando? Nós gravamos um podcast no ano passado e foi muito legal. Depois, se você procurar aí em algum lugar aí nas minhas plataformas, nas minhas redes sociais, vai ter um link jogando pro YouTube. E lá tem um podcast que nós gravamos. E lá, convidada, a gente falou sobre isso, né? Quando você não conta a sua história, muitas pessoas... não contar a sua história é quase que um ato de egoísmo. Porque você tem alguma coisa em você que poderia ajudar o outro. E quando você retém isso, quantas pessoas não seriam curadas através da sua história? Quantas pessoas não seriam libertas através da sua história? Então eu gravei esse vídeo, mulheres se identificaram, eu fiz essa imersão, foi libertador, foi uma coisa maravilhosa. E desde então, esse tema paternidade, né, essa cura da paternidade, tem batido muito, tem repetido, e onde eu vou, aparece uma mulher falando sobre o tema. Outro dia eu fui na casa de uma amiga e ela falou também de uma situação dela e do pai dela, outras e outras mulheres. Então é uma cena que se repete muito. E eu falei com Deus, eu falei, cara, não falei cara, né? Mas eu falei, Deus, vamos escrever um livro. Vamos contar essa história, vamos trazer ao mundo. E não só escrever um livro, porque eu fiz ao contrário, né? Primeiro você escreve o livro e depois faz o evento. Eu primeiro fiz o evento e agora eu tô escrevendo o livro. Então eu vou terminar de escrever o livro. Quando nós terminarmos o livro, já tem um evento programado pro dia 13 de julho, Restauradas. Continue me acompanhando que vocês vão saber mais. Ferida paterna, quando você tapa os olhos para isso, você tá tapando os olhos para sua vida inteira. Eu não vou explicar em detalhes aqui, porque demandaria muito tempo, mas para resumir, a sua identidade, ela vem do seu pai. Ela vem do seu pai. E Melinda está falando que se eu não conheço meu pai, se eu não cresci com meu pai, eu não tenho uma identidade? Não é isso. Não é isso. O que eu estou dizendo é que quem ajuda nesse processo de identidade, de saber quem você é o seu pai. Para falar mais precisamente, é o seu criador. Quem te criou? Você me acompanha, você sabe que eu sou cristã. E quem me criou foi Deus. E aí entra a correlação. Aqui eu não tô falando de feminino e masculino, pelo amor de Deus. Se você começar a me encher o saco aqui de feminismo, já pula, vai para outro lugar.
Quando você entende que Deus é o seu criador, você começa a olhar para Deus da mesma forma que você olha para o seu pai. Eu tô tirando a importância da mãe? Não. Não. O que eu tô querendo dizer é o quê? Vamos lá falar na linguagem de criança. O pai, ele coloca a sementinha dentro da mãe. Então você veio de quem? Da sementinha do pai. Ok? Beleza? Tá. Deus foi a mesma coisa. Foi Deus quem criou você. Foi Ele que pegou lá a terra, né? E criou você. Então a forma como você se relaciona com o seu pai, a maneira que você vê seu pai, interfere diretamente na maneira com que você vê Deus. Vou falar de novo devagar porque eu demorei muito para entender isso. O seu relacionamento com o seu pai, ele impacta diretamente no seu relacionamento com Deus. Eu cresci na igreja, só que eu nunca tive o relacionamento que eu tenho com Deus hoje no passado. Eu não tinha, porque pra mim, Deus era esse ser poderoso, intocável, que ficava em uma cadeira e te punia se você fizesse as coisas erradas. Pra mim ele era quase que um policial. Por quê? Novamente, eu não cresci em um ambiente onde tinha essa figura paterna saudável. Não tinha a presença do pai, tinha a presença de outras figuras. E essas figuras masculinas que na minha cabeça de criança representavam o pai, não eram saudáveis. Era pelo contrário muito tóxico, era um ambiente muito violento, cheio de problemas, como toda família tem. Só que aqui, entenda bem, aquilo que aconteceu na sua infância quando você era criança interfere na sua vida. E hoje, quando eu olho para a igreja, agora eu tô falando do templo, né, do sistema religioso, quando você olha para dentro da igreja, você vê tantas e tantas pessoas que não têm relacionamento com Deus. E aí quando você conhece de fato essas pessoas, você começa a se perguntar como que é o relacionamento delas com o pai delas. Quase que você vira um terapeuta ali. E você consegue ver essa relação. A pessoa não teve um bom relacionamento com o pai dela, logo ela não consegue ter um bom relacionamento com Deus. Ah, Ermelinda, meu pai era assim, assim, assado. Nós vamos chegar lá. Calma. Por partes. Qual que é a importância de eu curar essa ferida paterna? Se você não cura esse trauma, esse relacionamento, esse vazio talvez que você tem com o seu pai, com essa figura, a sua vida toda fica travada. A sua vida toda fica travada. Mais uma vez, se você me acompanha, você sabe que durante muito tempo eu joguei futebol, fui pra fora, viajei, fiz várias coisas, mas a minha vida sempre foi muito travada. Eu sempre sentia essa trava, eu não conseguia avançar, embora tivesse muito sucesso em tudo que eu colocava na minha cabeça, eu sentia que algo estava me travando. E quando eu comecei a buscar entender por que disso, eu quase que não acreditei. Eu falei, gente, tudo isso é só por causa do meu pai? É. Só por causa disso, Ermelinda. Só por causa disso. Esse só, ele carregava um peso tão grande, mas tão grande na minha história, que esse é tema para um outro vídeo. Mas eu me lesionei 2 vezes já durante a carreira. E eu coloco o crédito dessas lesões nessa questão paterna. Talvez um outro vídeo eu explique isso com mais detalhes, vocês vão entender a correlação. Mas para resumir é o quê? Quando você não tem esse bom relacionamento com o seu pai, acaba que você tem dificuldade em entender quem você é. Com calma, para vocês não surtarem aqui e continuar me acompanhando. Vamos lá, de novo. Eu venho do meu pai,
certo? Eu venho da sementinha do Pai. Eu venho de Deus. Deus me criou. Ok, temos esses dois paralelos. Se eu tenho um bom relacionamento com meu pai, eu consigo ter um bom relacionamento com Deus. Estamos ok aqui, né? Beleza. Se eu não sei, agora é o contrário. Se eu não sei de onde eu vim, se eu não sei quem que me colocou aqui, eu tenho um problema muito sério na minha identidade. A maçã só sabe que ela é uma maçã porque ela veio da macieira. A banana só sabe que ela é uma banana porque ela veio da bananeira. Ela olha pra ela, entendi. Agora, se você não consegue identificar de onde você veio, se você não reconhece essa parte que te criou, você tem um problema muito sério, que é um problema de identidade. E agora, quando você entende que a sua vida toda fica travada, é por causa disso. Um problema de identidade. Talvez esteja confuso aqui, né? Mas vamos começar de trás pra frente agora. Eu vou falar algumas coisas que eu tenho certeza que vocês vão se identificar. Para quem é empreendedor, vamos começar por aí, que é uma área que eu entendo bastante, porque eu também empreendo. Você tem dificuldade em vender. Você tem muita dificuldade em vender. Talvez você tenha vergonha. Ou quando você vai vender, o cliente enche muito o saco, ou fica pechinchando demais. Você não consegue ser firme e falar, o preço é esse e eu só vou aceitar isso. Se você é um prestador de serviço, você cobra barato. Você cobra muito pouco pelo seu serviço. Você entrega muito e cobra muito pouco. Uma outra coisa. Você está sempre preocupado com aquilo que as pessoas pensam. Você sempre se preocupa, eu não vou fazer isso porque as pessoas vão pensar o que é de mim. Eu não posso ir naquele ambiente porque as pessoas vão pensar o que é de mim. Eu não posso fazer isso porque as pessoas vão pensar o que é de mim. O contrário também é verdadeiro. Você não quer fazer algo, mas você acaba fazendo por conveniência, porque você não quer desagradar. Você não quer frequentar um ambiente, mas você frequenta porque, se eu não for, o que as pessoas vão pensar? Tem muita coisa que você não quer fazer, mas aí você acaba fazendo por conveniência, por medo de desagradar as pessoas. O que mais? Esse aqui agora já sai um pouquinho do âmbito do empreendedorismo e vai entrar agora para a vida pessoal. Mulheres, um apego emocional terrível. Iniciou um novo relacionamento, fica morrendo de medo que a pessoa vai te abandonar. Fica morrendo de medo. Fica preocupado, olhando o telefone o tempo todo, querendo saber onde a pessoa tá. A pessoa não respondeu a minha mensagem, nossa, aí já começa a surtar. Porque você não me responde. Aí já começa a ligar e fica em cima da pessoa. Esses comportamentos que eu tô te falando, a gente tá voltando pra trás. A gente vai voltar lá na paternidade. Essa insegurança emocional. Pessoas que se dizem... como que chama? Temperamento forte. Porque o meu temperamento é forte. Gente, esse é o conto do vigário. Eu acreditei muito nisso, nessa historinha do temperamento forte, tá? Eu acreditava que eu tinha um temperamento forte, até eu entender de fato o que é um temperamento forte. Se eu te perguntar, o que é um temperamento forte? Você vai lembrar de alguém explosivo, não é verdade? Lembrei de fulano. Fulano, você não pode falar um A com ela que ela já explode. Lembrei daquela pessoa lá. Pisa no calcanhar dela pra você ver. Você vai ver se ela não roda a baiana. E se eu te falar que isso não é um temperamento forte, que isso é, pelo contrário, um temperamento muito, mas muito fraco.
Um temperamento forte é um temperamento capaz de se controlar. Se essa pessoa não se controla, logo o temperamento dela não é forte. A pessoa tem um temperamento muito fraco. Um outro tipo de comportamento quer agradar todo mundo. Aqui em Belo Horizonte, não sei aí onde vocês estão, mas existe uma expressão que a gente fala, né? Tirar de um santo para dar pro outro. Quando você tira a capa de um santo para dar pro outro. Você mal tem pra você, e aí você deixa de usar pra você e passa pra frente. Se sacrificando em bem maior. Prol do bem maior. Não. Existem muitos, mas muitos comportamentos que a gente se pega fazendo de maneira recorrente. Vamos mais pesado? Vamos pegar mais pesado? Beleza, vamos pegar mais pesado. Vícios. Vícios volta lá atrás para a identidade. Problema na identidade. Vício. Uma pessoa viciada é uma pessoa escrava daquele comportamento. Tem um filme chamado Harriet. Ele é muito bonito, muito interessante, indico. Ele conta a história de uma mulher negra que libertou milhares de negros há muitos e muitos anos atrás, lá nos Estados Unidos. E aí tem uma frase dela muito famosa que diz o seguinte: eu teria libertado muito mais pessoas se ao menos eles soubessem que eles eram escravos. Olha que forte isso. Tem muita pessoa que é escrava e nem sabe que é escrava, que está escravizada, que aquilo é escravidão. Olha que forte isso. Eu poderia entrar aqui nisso, só nesse assunto aqui da escravidão, mas é um outro vídeo. É um outro vídeo para falar de escravidão. Você acha que a escravidão acabou? Acabou não, meu querido. Acabou não. Tá? E eu não tô querendo falar nada de vidas negras em pobre. Não é sobre isso, tá? Tem branco, tem preto, tem pardo, tem azul, um monte de gente escravizada aí, tá? Vícios. Vícios. Tem muita coisa. Problema de identidade. Medo de fracassar. A pessoa quer tentar um empreendimento novo, ela quer tentar uma coisa nova, mas não vai porque tem medo. Medo de errar, medo de fracassar, medo de falhar. Não vai. Problema na identidade. Tudo volta para a identidade dela. Tudo volta lá para sua identidade. Timidez. Essa timidez. Timidez já me prendeu muito. Timidez já me prendeu muito. Durante muitos e muitos anos, eu era uma pessoa extremamente tímida. Para eu estar aqui gravando um vídeo ao vivo, falando com vocês, não. Eu daria risada na cara de quem fosse falar assim: menina, você vai fazer isso? Eu falei, vou sim, claro. Eu até fui. Não acreditava. A lista, ela segue. Tem muitas e muitas coisas que você provavelmente está fazendo hoje que é um reflexo apenas da paternidade. Uma ferida na sua nessa questão da sua paternidade. Uma ferida paterna. E um dos maiores problemas, porque tem muito, mulheres que tiveram esse problema, ela tem uma energia masculina muito forte, porque ela não teve essa figura masculina para proteger ela, para ensinar para ela que estava tudo bem, que ela ia ficar segura, que ela ia ser protegida. E aí você vê hoje mulheres que estão sempre cansadas, sempre estressadas, nessa correria da vida, que não consegue parar, não consegue sentar e descansar. E se senta e descansa,
começa a se auto-sabotar porque acredita que não está fazendo o suficiente. Ferida paterna. Quantas e quantas mulheres já adultas, 30, 35, 40, 50 anos que eu vejo que não se curaram dessa questão paterna e vivem nesse estado de alerta porque não conseguem descansar. Não conseguem descansar. Elas vivem nessa... A energia masculina delas é... Vamos falar um pouquinho de energia feminina e masculina só para contextualizar aqui. Energia feminina, ela é mais calma, ela é mais tranquila, é receptiva, é aquela que cuida. A energia masculina é aquela da ação, que vai, que faz. Quando você cresce em um lar onde tem a figura paterna, e essa figura paterna é um homem saudável, que protege, que provê, que cuida, a mulher, ela tende a ficar mais na energia feminina dela. Porque ela sabe, o papai vai cuidar, o papai vai trazer o alimento. Mas quando não tem essa figura masculina, a mulher ela sofre muito. Porque como não tem a figura masculina, ela começa a se tornar esse papel do masculino. E aí ela tem que trazer a energia masculina dela e começar a ir pra ação. E ela tem que fazer, e ela tem que agir. E aí ela não consegue sossegar, ela não consegue descansar. Ela não consegue ter paz. Eu conheço uma pessoa que ela não consegue ficar quieta. Ela é muito agitada, ela não consegue. Porque a energia masculina dela é tão alta, mas tão alta, tão forte, que às vezes parece que tem, no casamento dessa pessoa, parece que tem dois homens. E eu não tô falando nada de vestimenta, não é sobre isso. É o comportamento dela, você sente no comportamento dela. Você sente no comportamento dessa pessoa. Isso é porque ferida paterna. Ferida paterna. A gente precisa curar isso. E esse livro que eu estou escrevendo, as palestras, todos os vídeos que eu vou trazer aqui para vocês é justamente para falar sobre isso. A importância da gente não ignorar. Não pode ignorar. Você não pode ignorar. Você não pode esperar chegar lá nos seus 30, nos seus 50 anos para você dar atenção para isso. Se você esperar, é muito mais fácil você corrigir no começo do que corrigir quando você já estiver lá no seu casamento, talvez, quando você já estiver mais velho. Existem muitas e muitas coisas que a ferida paterna ela atrapalha a vida da mulher. A vida do homem também, mas principalmente a vida da mulher. Tem uma cliente minha que um dia ela perguntou pra mim assim, ela sempre trabalhou como CLT e ela sempre trabalhou para outras pessoas. No dia que ela começou a trabalhar para ela mesma, começou a ver uma síndrome do impostor que ela não conseguia ficar quieta. Ela sempre se sentia culpada quando ela tinha um tempinho a mais para curtir. E aí ela perguntou pra mim assim, você sente essa culpa quando você não tem nada para fazer? Olhei pra ela assim e eu falei, não, eu sinto culpa quando eu tô muito lotada. Se a minha agenda estiver muito lotada, aí eu falo, não, ó, tem alguma coisa errada aqui. Eu preciso descansar. Eu tô muito na minha energia masculina. Vamos, cada um no seu papel. E aí, com algumas conversas, eu fui falando pra ela, ensinando. Mas como que a gente trata isso? É um processo. Hoje eu tava conversando, inclusive, até com, não vou falar, outras pessoas, e homens, eu falando pra ele, olha, você precisa curar sua energia masculina. E eu não falo isso aqui num tom de ofensa, não é num tom de ofensa, porque só agora que a gente tá começando a aprender sobre essas coisas. Eu falei pra ele, olha, a sua energia masculina tá machucada, você precisa curar ela. Você tá afeminado. O afeminado aqui, gente, não tô falando de roupa, não tô falando nada disso, porque são rapazes, são homens fortes, saudáveis, bonitos.
Quando eu falo da energia masculina, é o que? O homem, a energia masculina, ela é a energia do fazer, do resultado. Por que a gente brinca muito que o homem só consegue fazer uma coisa de cada vez? Porque o homem tem essa capacidade de focar, pegar e fazer. Mulher não. Mulher, ela pensa 1, 2, 10, 50 coisas ao mesmo tempo. O homem, quando ele não tem essa coisa do pegar e fazer, essa energia masculina alta, quando ele tem essa energia masculina ferida, ele não consegue avançar, ele fica travado. Ele não flui. E aí eu falei, conversei com esse rapaz, eu falei, olha, você precisa curar essa parte da sua vida. Dá uma atenção pra ela. São dois opostos, né? Eu, na minha energia masculina, abaixando ela por conta da ferida paterna, e essa pessoa, aí eu vou trazer um pouquinho agora para os homens, a mesma coisa. Uma das consequências da ausência paterna para o homem é essa ferida também na energia masculina dele. Porque ele não teve alguém para ensinar ele que é papel dele a ação, o agir, o resultado. Essa coisa de vai. Não teve quem ensinasse isso pra ele. E aí ele ficou muito na energia feminina, na energia do receber, da receptividade. E tava errado. Estava não, né? Está errado. Quando você começa a olhar pra dentro de você, tudo começa quando você olha pra dentro de você. O seu desenvolvimento pessoal, o seu estado de evolução. Você não quer mais ser a pessoa que você era antes, 5 anos atrás, 10 anos atrás, que seja. Quando você tá nesse processo de ser melhor de fato, você começa a identificar padrões, coisas que não estão alinhadas, e você começa a alinhar. Essa parte da energia feminina, da energia masculina, é uma parte essencial. E uma das formas da gente lidar com isso é curando a nossa ferida paterna. É impossível você avançar se você não curar. Ermelinda, você já falou aí bastante, mas como que eu faço para curar essa ferida paterna? É um processo. É um processo. A primeira coisa que você tem que fazer é assumir que de fato você está ferido, seja ou pela ausência ou porque teve uma figura paterna tóxica. Não falando como agressão àquela pessoa, não é num tom de acusação da pessoa, porque ela fez o melhor que ela pôde, nas condições que ela tinha. Por mais que eu conheça pessoas com histórias tristes, trágicas com relação ao pai, só que com o entendimento que eu tenho hoje, eu olho para essas histórias com um olhar de compaixão, porque aquele pai um dia também foi uma criança. E você só vai conseguir se curar de verdade quando você olhar para o seu pai e falar: o meu pai um dia também foi uma criança. Ele fez o melhor que ele pôde. No meu caso, como eu cresci sem essa figura, ausente, não teve, foi só minha mãe, eu continuo acreditando que ele fez o melhor que ele pôde. Nos termos que ele tinha, na situação que ele se encontrava, ele fez o melhor que ele pôde. Ninguém ensinou para ele a fazer melhor. Gente, é um estado libertador quando você entende que todo mundo tá aqui nessa terra para ser feliz, e aí você vê que tem alguém fazendo algo que não é bom, aí você tem um insight, você fala: essa pessoa não está feliz porque ela está em sofrimento. É impossível você ser feliz em estado de sofrimento. Então, se o meu pai não fez algo melhor, é porque ele estava em estado de sofrimento, ele não podia fazer mais. E aí essa compaixão é que começou a me curar.
essa compaixão é que começou a destravar tudo que eu tinha preso dentro de mim com relação ao meu pai. E aí eu comecei a me curar. Aí eu comecei a ter um relacionamento mais saudável com Deus. Lembra que nós falamos sobre a conexão entre o pai paterno e o pai celestial? A forma com que eu me relaciono com meu pai, a ideia que eu tenho do meu pai paterno pode ser é fundamental, é determinante para a ideia que eu tenho do meu pai celestial. Então eu preciso curar isso. Eu gosto de bater muito nessa tecla, eu vejo muito na igreja. Eu falo muito de igreja aqui, gente, porque é o ambiente que eu conheço, é onde eu vejo muito sofrimento. E se eu vejo o sofrimento ali, eu não falo nada, eu fico calada, eu não tô cumprindo o meu propósito, né? Aquilo que Deus me chamou para fazer. É levar cura para essas pessoas que estão justamente nesse ambiente. Não só nesse ambiente, mas em qualquer outro tipo de ambiente, tá, gente? Você precisa olhar para o seu pai. Se você não curar essa ferida paterna, você não avança. E aí você olha para dentro, começa a olhar para você, começa a olhar para os seus resultados. Nós falamos aqui de todos os comportamentos que uma pessoa com ferida paterna tem. Medo de falar em público, medo de ser exposto, medo de tentar coisas novas, dificuldade tremenda de falar não. A pessoa não consegue falar não. Não consegue falar não. Não consegue impor limites. Pessoas explosivas demais. Tem alguma ferida ali, tem alguma coisa ali. São algumas das características de ferida paterna. A principal delas e volta tudo para a identidade. A pessoa não sabe quem ela é. Eu sei quem eu sou sim, Ermelinda, eu sei quem eu sou. Meu nome é tal, eu faço essa função, essa é a minha profissão, eu tenho tantos anos de idade, moro em tal lugar. Isso não é identidade, isso é uma descrição, né? Isso não é identidade. É saber de verdade quem é você. Esse é o princípio de tudo. Os seus resultados financeiros, os seus resultados na sua casa, na sua empresa, nos seus relacionamentos, em todas as áreas da sua vida, na sua saúde. Volta tudo para a identidade. Você não sabe quem você é. É importante. Quando você entende, agora eu sei quem eu sou, a sua vida faz assim, ó. Eu comecei essa jornada aí de autoconhecimento tem um tempinho, mas é mais de um ano pra cá que a minha vida fez assim, ó. Virou de cabeça pra baixo. De cabeça pra baixo não, né? 360. Ela deu uma volta assim. Eu sou outra pessoa. Minha roupa mudou. É de dentro pra fora, não é de fora pra dentro. Quantas pessoas você conhece que ela vive gastando dinheiro com roupa pra tentar mudar algo que tá lá dentro e não muda? Vive gastando dinheiro falando pras mulheres, né, salão de beleza, pra tentar mudar algo lá dentro e nada muda. Vive gastando dinheiro com um monte de coisa, mas nada muda do lado de dentro. O meu convite aqui pra você é fazer o contrário. Vamos mudar do lado de dentro? Porque foi isso que eu fiz. Eu mudei o lado de dentro. E aí o lado de fora automaticamente mudou. Eu mudei o lado de dentro. Com essa parte do meu pai, perdoei meu pai. Trouxe ele de volta pra minha vida. Como assim trouxe ele de volta, Ermelinda? Eu sempre falava que ele não existia. Só que pra ele não existir, eu também não existo. Então eu estava negando a minha própria existência. Eu estava em um estado de sofrimento. Porque se eu rejeito meu pai, eu rejeito a mim mesma.
forte isso, né? É muito forte. Então eu trouxe meu pai de volta pra minha vida. Como? Aceitando que ele teve que juntar com a minha mãe para eu nascer. Então eu comecei com esse processo de cura da minha ferida paterna. Identidade restaurada. O meu cabelo começou a mudar. Mudar assim, né? A forma de usar o cabelo. A forma de me vestir. As coisas que eu vestia antes já não me sinto mais confortável nela. Os lugares que eu frequentava eu já não frequento mais. Os assuntos dos quais eu falava antes eu já não falo mais, porque não faz parte do quê? Não faz parte de quem eu sou. Tudo que eu fazia antes eu já não faço mais. Eu já não faço mais. Um dia desses, o meu irmão, ele falou até que a minha voz, o meu jeito de falar mudou. Olha pra você ver como que isso é forte. O meu jeito de falar mudou. Porque eu fiz um trabalho interno. Um trabalho interno. Amém, Milena, amém. A gente tem que começar por dentro. Eu vou gravar mais vídeos falando sobre as consequências, ou compartilhar outras histórias que essa ausência paterna trouxe na minha vida. Hoje eu não consigo, porque daqui a pouco eu tenho uma outra reunião. Mas a mensagem é: cure a sua ferida paterna. E eu prometo pra você que quando você começar com esse processo de cura, vai doer. Sabe por que vai doer? Você já teve alguma ferida que infeccionou? A ferida, quando ela infecciona, você precisa ir lá lavar. Quando eu era criança, eu brincava muito na rua e eu me machucava como toda criança normal. E a minha avó, muito sábia, enfermeira, ela pegava a gente, a parte machucada, né, fosse a mão, a perna, o que fosse. Ela colocava na água e passava a mão assim, ó. Ela não tinha nojo, né, enfermeira, e passava a mão para limpar a sujeira. E brigava com a gente, falava: tem que fazer isso porque senão vai infeccionar. Gente, imagina a dor. E eu hoje dou graças a Deus que a minha avó fazia isso, porque eu nunca tive nenhum machucado infeccionado, graças à coragem da minha avó. Presta bastante atenção. Eu nunca tive nenhum machucado infeccionado, graças à coragem da minha avó de me fazer sentir dor. Então, às vezes, uma pessoa que realmente te ama, ela vai fazer você sentir dor, porque para limpar o machucado, você precisa tirar a sujeira. E para tirar a sujeira, você tem que olhar lá dentro. O que está escondendo lá na sua ferida paterna? Então você precisa de coragem. Mas eu te prometo que depois que você limpar essa ferida paterna, vai secar, vai cicatrizar. E da mesma forma, quando eu era criança, eu voltava a brincar e tudo voltava ao normal. Você vai sair desse problema, essa dor que você está sentindo por conta dessa ferida paterna. Não vou dizer que vai voltar tudo ao normal, porque cada um com a sua realidade, mas a vida vai continuar. Você vai voltar a sorrir. E você vai se agradecer por ter sido corajosa o suficiente de ter enfrentado a dor. Vamos encerrar por aqui. Eu vou trazer mais vídeos, mais lives, continuem acompanhando. Eu vou falar mais sobre o livro que nós estamos escrevendo e sobre a imersão que nós vamos ter em julho, dia 13 de julho, em Belo Horizonte, para você que é de Belo Horizonte ou da região
E caso você queira saber mais, precise de uma ajuda, de uma atenção, em algum lugar nas minhas redes sociais, é só procurar aí, vai ter um link para você fazer cadastro, para você entrar em contato com a equipe, para saber como nós podemos ajudar você, tá bom? Olha, um beijão, fiquem com Deus, até a próxima e façam um excelente dia.